Bom, nós já falamos aqui sobre as ideias principais do estoicismo, mas com um movimento filosófico que durou aí praticamente 500 anos, isso sem considerar que até hoje ele ainda é estudado e até mesmo inspira muitas das concepções filosóficas contemporâneas, não daria para esgotar num único vídeo tudo que a gente precisa falar sobre ele. E na verdade, nem em dois. Mas nesse vídeo a gente vai discutir um pouco melhor sobre a ideia de natureza para os estoicistas e do quanto isso traz, junto desse conceito de natureza, os outros conceitos de liberdade ou determinação. E aí, então, para os estoicismos, existe uma questão aí que seria da nossa natureza a ideia de fazermos parte de um algo maior, né? Então, assim, para os estoicistas, quando a gente olha, por exemplo, para o universo e vê aquele monte de estrelas e tudo funcionando como funciona, né? E as órbitas, etc., é incapaz de alguém pensar, do ponto de vista dos estoicos, a inexistência de alguma coisa que rege tudo isso, que faz com que tudo isso funcione como funciona. Então, para os estoicos, precisa haver algum tipo de força maior. Aliás, não é nem que precisa haver. Há. Não existe o verbo precisar, porque já acontece isso, né? Que vai então determinar tudo isso nesse universo. E aí vem então essa questão: se existe algo maior que determina como todas as coisas nesse universo funcionam, a gente se indaga: existe então a liberdade? Ou tudo o que nós fazemos já foi determinado a priori, já foi determinado antes, né? Como fica então essa questão toda? Porque, né, se a gente considerar aí essas concepções de que somos parte de um todo e que há um todo maior que nós que nos rege, e aí então nós somos regidos por algo, e aí fica a pergunta: onde está então nossa liberdade? Se há um ser, uma coisa, uma energia, né, chame do que você quiser, que vai fazer com que você seja o que você é, que você faça o que você faz, etc, etc, etc. Só que também vem a questão: se não temos liberdade, adianta o nosso agir? Porque afinal de contas, se você não tem liberdade nenhuma, né, toda a sua ação ela já vai acontecer. Não vai depender de você. Você querendo ou não, o seu destino vai ser cumprido. Assim como aconteceu, por exemplo, na tragédia de Édipo, que viveu a vida inteira dele tentando negar o destino que ele tinha, e no entanto, o que aconteceu? No final das contas, exatamente o destino dele se cumpriu. Então, se, de acordo com os estoicos, né, se o rei, né, se o pai dele não tivesse dado ele embora, na verdade, ordenado a morte dele, né, que não ocorreu, ele teria cumprido o destino dele. Mas o pai dele tentando fugir do destino, fez o que fez, ele tentando fugir do destino, fez o que fez, e essa então seria essa ideia maior de natureza, no sentido de que nós, seres humanos, somos parte, né? A nossa natureza aí é parte dessa coisa maior. Assim como a folha de uma árvore faz parte da natureza e faz parte também da árvore. Partindo dessa ideia, a gente tem um pequeno probleminha, né? Por quê? O Cícero, que foi aí um estoico super importante, muito famoso aí por toda a sua atuação na política, inclusive, né? Ele vai criar a ideia do argumento preguiçoso, que é o quê? Vamos imaginar, você está doente. Bom, isso é o universo trazendo essa doença para você, né? Sabe aquela expressão joga para o universo? Então, e se estiver no seu destino se curar, você vai se curar. Então, assim, fica tranquilo, precisa ir atrás de um remédio, de um médico. Se tiver no seu destino se curar, você vai se curar, você indo atrás, né, da ciência aí ou não.
E aí então fica aquela coisa, nossa, então não vamos fazer mais nada da nossa vida, porque afinal de contas, o que tiver que acontecer, vai acontecer, tá? E ele usa justamente esse argumento do médico, né? Você tá doente, cara? Fica tranquilo. Se tiver que se curar, você vai se curar. Só que, lógico, vamos lembrar que Cícero viveu lá no começo, né, do que a gente entende aí por essa cultura mais ocidental, né? O Cícero estava ali algumas centenas de anos pós o nascimento de Cristo. Então, não dá nem para a gente imaginar o tamanho da discrepância no sentido do que a gente tem hoje em termos de ciência e de saúde e do que se tinha antes, né? Imagina que isso é antes até o que se chama de Idade das Trevas, né? Que a ciência era proibida. Então, Cícero vivia numa época em que o médico, vamos dizer assim, ele tinha um conhecimento baseado na própria vida, no que ele ia observando das outras pessoas. Era muito rudimentar. Então, é compreensível que Cícero achasse que o médico não fizesse tanta diferença assim, né? Hoje em dia, a gente tem uma série de pesquisas que mostra que, dependendo da doença que você tiver, se você não for atrás de um profissional, realmente, de fato, que estudou, etc, etc, né? Como um médico, enfermeiro, fisioterapeuta, um psicólogo, um TO, você não vai ser curado. Então, você precisa daquele tratamento, né? E aí, esse argumento do Cícero não trouxe só esse problema, mas trouxe também o problema de se tudo tinha que acontecer como tinha que acontecer, então por que a gente vai culpar as pessoas? Por que a gente vai responsabilizar elas? E aí, onde fica a moral e a necessidade das leis perante tudo isso? E vamos lembrar que Cícero foi super importante para a política, pesquisem sobre a vida dele, né? Mas a concepção dele de que tudo vai acontecer como deve acontecer trouxe essa problemática. E aí a gente tem, então, o Crísipo tentando resolver essa lacuna gigante que ficou em termos de argumentação para o estoicismo. E aí eu trago essa imagem para a gente discutir um pouco isso, né? Uma imagem criada aí com inteligência artificial, tá? Dando os créditos, inclusive, né, ao chat GPT aí, e que eu achei muito interessante a partir do que eu pedi para ela criar. Por quê? Vamos imaginar essa imagem como sendo aí uma figura do universo, tá? E a gente vê, obviamente, uma figura humana aí, nessa imagem criada, né? E ao mesmo tempo que isso representa uma figura humana, né, de dimensões aí colossais, pela união dos corpos celestes, vamos também lembrar que o nosso próprio corpo, ele é a soma, e claro, muito mais do que isso, de muitas e muitas e muitas células que compõem os nossos órgãos, que compõem então o nosso todo. Então imagina que para crise existe sim uma liberdade dentro do que é determinado, né? E aí, por exemplo, ele vai dizer: se você pega uma pedra cilíndrica e empurra essa pedra vai rolar, porque é da natureza dela, do ponto de vista do formato que ela tem. Você não teve nenhuma responsabilidade em relação ao formato dessa pedra, mas você tem responsabilidade sobre o que iniciou a rolagem dessa pedra. E aí, qual é a relação então com essa imagem com o nosso corpo? Imagine você mesmo. Você é composto de muitas células. Uma dessas células individualmente pode ter uma ação que vai refletir o bem das suas células vizinhas ou o mal de suas células vizinhas. Muitas vezes, quando ela reflete o mal, as células vizinhas começam a se unir e a combater essa célula que está fazendo mal para elas, né? Às vezes não, às vezes isso vira aí um tumor, alguma coisa mais séria, né? Depende de uma série de fatores. Mas você percebe que a ação individual no meio desse todo vai gerar uma série de outras ocorrências que vai determinar a continuidade, o sucesso, a repercussão desse pequeno ato. Então a pedra cilíndrica vai girar porque essa é a necessidade dela por ser cilíndrica.
mas teve alguma ação anterior que fez com que essa pedra girasse. Assim como você pode passar mal porque um conjuntinho de células ali começou a funcionar de uma maneira ruim para você, e aí você pode então tomar um remédio que vai mitigar esses efeitos das células e fazer você se sentir bem de novo. Então, é uma partinha atuando no todo. Assim como você, enquanto ser humano, é também uma partinha da nossa sociedade que pode atuar para o bem da sociedade como um todo ou para o mal dessa sociedade como um todo. E aí uma coisa vai levar a outra. Geralmente, quando um ser humano atua para o mal da sociedade, isso acaba gerando leis que vão proibir uma série de comportamentos para o todo. Então, é um mal que vai além da própria ação. Mas o bem também tem esse potencial. E é por isso que é importante a gente imaginar quais são, então, as nossas pequenas ações diante do todo. E é essa natureza que o estoicismo vai defender. Você é uma parte natural de um todo muito maior que seria então essa natureza cósmica na qual a gente faz parte, né? E pense no cosmos mesmo, né? Todo o universo. É um pensamento um tanto quanto abstrato, mas muito bom para a gente poder parar e refletir um pouco sobre o peso das pequenas ações para o mundo.